episódio na Bíblia muito interessante. É a conversão do grande apóstolo Paulo. Ele era fariseu, muito preocupado com sua religiosidade e um homem muito determinado naquilo que ele acreditava. E por conta disso, ele via nos cristãos uma ameaça. Para ele, os cristãos eram hereges e deveriam ser exterminados. Por isso, Paulo pegou uma autorização e foi a caminho de Damasco em busca dos cristãos. Com que objetivo? Tirar-lhes as vidas. Tirar-lhes a vida. Paulo entendia que quem não seguia a Deus do jeito que ele tinha aprendido no judaísmo não deveria sequer viver. Parece muito agressivo para alguém que está defendendo a fé, mas é assim que ele entendia as coisas. Só que no caminho de Damasco, ele escuta uma voz, uma grande luz aparece, ele fica cego. E aí no capítulo 22 de Atos, no versículo 8, ele responde, ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Quando a gente olha para isso aqui, a gente precisa pensar com muita clareza no que isso tem a ver com a nossa própria vida. Em primeiro lugar, nós precisamos perguntar quem é Jesus para a gente. Quem és tu? Eu sou Jesus. Quem é Jesus para você? É um mito? É uma lenda? É uma história? É alguém que você até acredita que existiu, mas que não interfere muito no que você escolhe para o seu dia a dia? Quem é Jesus para você? Qual é a relevância dele na sua vida? Ele pergunta: quem és tu? E ele responde: eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou Jesus, que nasceu em Nazaré, naquele lugar pouco provável de sair coisa boa. Eu sou aquele que veio em carne. Eu sou aquele que tem uma história. Eu sou aquele que nasceu de uma virgem. Eu sou aquele que foi perseguido. Eu sou aquele que foi morto no Calvário. Eu sou aquele que ressuscitou. Quando ele fala, eu sou Jesus o Nazareno, ele está falando, eu sou Jesus que tem uma história. Eu sou Jesus que não apareci de uma fumacinha do universo, não. Eu vim ao mundo e vim em carne e osso para declarar as promessas, os princípios, os valores, o caminho para a felicidade de verdade. E aí ele fala uma coisa muito importante. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue.
Paulo perseguia Jesus. A ação de Paulo em relação a Jesus era perseguição. E você? Se Jesus fosse dar um aposto, uma explicação sobre você, ele diria quem? Você pergunta, quem és tu? Ele diria, eu sou Jesus, a quem você... Pontinho, pontinho. Qual seria o pontinho, pontinho? Será que ele diria, eu sou Jesus, a quem você adora todos os dias? Será que ele diria, eu sou Jesus, de quem você lê na palavra com intensidade todos os dias? Será que ele diria, eu sou Jesus, a quem você ouve no seu quarto secreto, ouvindo louvores e contemplando a minha face? Será que ele diria, eu sou Jesus, a quem você serve, quando você serve ao próximo? Será que ele diria, eu sou Jesus, aquele a quem você oferta com tanta paixão, para que a minha obra, o meu nome siga adiante? Será que ele diria, eu sou Jesus, aquele que te salvou, você realmente se encontrou comigo, se arrependeu dos pecados, me recebeu no seu coração e eu transformei a sua vida? Qual seria a explicação, a definição que Jesus daria para você? Paulo perguntou, Atos capítulo 22, versículo 8, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus o Nazareno, eu sou Jesus, o Filho de Deus, hein? O que tem uma história, que nasceu em Nazaré, do ventre de uma virgem, e que vim, ensinei o caminho para a salvação, e fiz milagres, e morri numa cruz e ressuscitei ao terceiro dia. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Ou seja, mesmo eu tendo uma história tão linda, você me persegue. E a pergunta hoje é, mesmo Jesus tendo uma história tão linda, o que você faz em relação a ele? Mesmo Jesus tendo uma história tão linda, qual é a sua ação em relação a ele? Bem, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. E que você possa dar uma definição bem bacana. Que Jesus possa dizer, olha, eu sou aquele a quem você agrada. Eu sou aquele que tem orgulho da vida que você vive. Que Jesus tenha uma descrição muito linda da forma que você interage com ele. Que Deus te abençoe. Até amanhã com mais um vídeo. Copie o link desse vídeo, manda para os amigos, convida eles para estar na nossa comunidade. Deus abençoe.